A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós retornamos com Pedro, só que agora nós estamos estudando a segunda carta de Pedro. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, segunda Pedro, já é um pouco mais discutida em relação à autoria. Por quê? Porque eles comparam com 1 Pedro e eles comparam com outras coisas. Então eles dizem que não poderia ter sido Pedro a escrever essa carta porque a linguagem e o estilo dele estão diferentes em relação à primeira carta e que o seu pensamento também é diferente. Entretanto, aqueles que defendem a autoria de Pedro nesta segunda carta, eles explicam o seguinte: primeiro, se a linguagem e o estilo é diferente, muitas vezes eles usavam escritores, que eles chamam de amanuense. Amanuense quer dizer aquela pessoa que escrevia para outras. Então, pode ter sido que Pedro tenha ditado para este outro amanuense. Nós vimos que na primeira carta havia uma pessoa específica, mas ele não cita esta pessoa nesta segunda carta. Então pode ter sido outra pessoa, ou pode ter sido que ele falou as coisas para esta pessoa e esta pessoa escreveu no seu próprio estilo. O pensamento é diferente, tá, mas o que se percebe é que o conteúdo, o tema da carta é outro. Então é óbvio que o pensamento tem que estar adequado ao tema que ele está discutindo. Então, alguns dizem que não foi ele, mas a maioria entende que foi Pedro, exatamente porque entende que eventualmente foi uma outra pessoa que escreveu para Pedro, sendo ditada ou não, e que os temas não correspondem, ou seja, Pedro está falando aqui de uma outra temática, de um outro assunto, portanto o pensamento é diferente. Em relação ao local e à data e aos destinatários, provavelmente esta carta foi escrita em Roma. E alguns dizem que foi pouco tempo antes do seu martírio, da sua morte. Até porque na carta ele dá a entender que as coisas estão caminhando para a sua morte, como nós vamos ver. Pedro morre mais ou menos em 64, 66 e alguns chegam a dizer que foi em 68. Então, entre 64 e 68, Pedro morre. E ele morre sobre Nero, sobre o imperador Nero, né? E esta carta havia sido escrita um pouquinho antes. Muito provavelmente a carta tenha sido escrita para as mesmas pessoas da primeira carta de Pedro. Mas isso nós não temos certeza. Então, pode ter sido em Roma, é a teoria mais provável. Foi um pouco antes da morte dele, que pode ter sido 64 até 68, quando ele morre mais ou menos com 60 anos de idade, e pode ter sido escrita para as mesmas pessoas da primeira carta. Então, tudo leva a crer nestas situações. Ele está falando nessa carta de uma questão específica. A carta inteira está tratando dos falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, de heresia. E a heresia que ele tratava ali era a heresia do gnosticismo. Gnosis quer dizer conhecimento. Então, esta heresia era o início de um movimento herético que depois veio a ser chamado gnosticismo. Paulo já também se debatia contra estas pessoas, os
primeiros autores, chamados pais da igreja, também discutiam isso e se rebelavam contra este movimento chamado gnosticismo. O que caracterizava esta heresia, estes falsos ensinos no tempo de Pedro? Primeiro, eles negavam que Jesus era Senhor. Eles não aceitavam o senhorio de Jesus. Eles conspurcavam. O que é conspurcar? Conspurcar é manchar, é levar pecado para um encontro que se chamava ágape. Ágape é o nome grego para amor que nós partilhamos entre irmãos. Então, este amor ágape era demonstrado numas festas de ágape que eram, em verdade, as ceias. Então, os irmãos se reuniam, trocavam exortações, trocavam mensagens, faziam a ceia e eles estavam reunidos em amor. Só que estes falsos mestres, eles usavam este encontro para imoralidades, lascívias, ou seja, tudo aquilo que todos os profetas anteriores e o próprio Senhor e os apóstolos falavam de idolatria pecaminosa, inclusive sexual. Eles gostavam de retórica, eles gostavam de grandes discursos. E eles ganhavam dinheiro com isso. Naquela época, pessoas que discursavam, pessoas que faziam palestras, ganhavam dinheiro, elas obtinham lucro para isso. E era isso que eles faziam. Então, eles não pregavam, eles cobravam para falar. Qualquer semelhança aqui, amados, e você já está percebendo, né? Então eles não iam falar nos lugares, eles cobravam para falar nos lugares. Eles eram arrogantes, eles eram os maiorais, eles eram cínicos, porque eles faziam de um jeito e falavam de outro. Eles se achavam visionários, profetas, porque eles sabiam das coisas. Mas eles promoviam divisões, eles promoviam intrigas entre as pessoas. E, inclusive, eles se achavam superiores às outras pessoas, porque eles tinham conhecimento, eles eram profetas, só eles conheciam a verdade. Eles zombavam da parousia. O que é a parousia? Parousia é a segunda vinda de Cristo. Eles zombavam disso. Nós vamos ver nos nossos vídeos quando Pedro ataca primeiramente, principalmente, este tipo de atitude. Eles torciam os profetas, eles torciam os escritos paulinos para os seus interesses. Que mais que eles faziam? Eles se achavam muito espirituais, mais espirituais que as outras pessoas. A característica deles era, eles davam ênfase ao conhecimento. E como eles tinham conhecimento verdadeiro e como este conhecimento lhes trazia salvação, olha só, era o conhecimento que trazia salvação. Eles não precisavam se preocupar com a moralidade, porque uma coisa era o espírito e o espírito estava garantido porque eles tinham conhecimento. Outra coisa era o corpo e o corpo podia fazer qualquer coisa que não atrapalhava a salvação. Eles tinham interesse em angelologia. O que é angelologia? É o estudo dos anjos. Então, eles tinham nome de anjo para tudo, enfim. Eles se baseavam e acreditavam nos anjos como agentes desse conhecimento.
eles perverteram a graça de Deus em licenciosidade. Porque eu estou salva, porque eu estou salvo, eu não preciso cuidar, eu posso fazer o que eu quiser, que não é pecado. Eles não acreditavam nos últimos tempos, na escatologia. Escatologia é o estudo dos últimos tempos. Eles não acreditavam nisso porque eles achavam que isso não ia acontecer, né? Então, Apocalipse, escatologia, os últimos tempos, a vinda do Senhor, isso tudo era zombaria para eles, isso tudo era piada para eles, eles não acreditavam em nada disso. Por quê? Porque eles achavam que já estavam na plenitude da natureza divina. Então eles negavam Paulo, eles negavam Pedro, eles negavam o próprio Jesus de que nós estaríamos sendo moldados à semelhança, à perfeição do Filho de Deus, enquanto nós chegávamos a uma santidade. Isso para eles não existia. Eles já eram santos, eles já eram perfeitos, eles já estavam na plenitude da natureza divina, ou seja, eles já eram como Deus. Eles negavam ao Senhor, eles negavam a ação de Jesus, que compra os seus servos pela sua morte na cruz, e eles diziam que quem trouxe salvação para eles era o conhecimento da verdade, e só os eleitos tinham este conhecimento. Então, eles faziam uma separação. Os que tinham conhecimentos que eram salvos e os que não tinham condições de chegar à salvação. Eles descriam, eles não acreditavam no reino de Deus, eles não acreditavam na segunda vinda de Cristo, eles não acreditavam na ressurreição. Em outras palavras, eles eram imorais e idólatras. O livro, segunda carta, né? Ela está estruturada desta maneira. O capítulo 1, ele se divide em 6 pedaços. A introdução, o privilégio que os cristãos tinham, a fé como salvaguarda, os frutos da cristandade e o alvo. O capítulo 2, ele está todo voltado para o combate e os argumentos contra os falsos mestres. E aí ele fecha a carta no 3º capítulo, falando mais uma vez do propósito da carta, falando dos seus argumentos mais sintetizados, falando da segunda vinda, dando como apoio aquilo que ele estava falando, as cartas e os escritos de Paulo, e concluindo a carta. Então, vamos lá. A introdução é o verso 1 e o verso 2. No verso 1, ele primeiro se identifica e depois ele fala da fé, que é a salvaguarda da salvação do homem, e depois ele vai abrir esse ensinamento. Ele fala em justiça e desejando graça e paz. Então vamos lá. Ele se identifica como quem? Ele se identifica como servo de Deus, como servo de Jesus. Ele e Paulo. Se você lembra dos escritos de Paulo, Paulo também se coloca como servo, como escravo. A palavra servo aqui é igual à palavra escravo. E ele se diz apóstolo de Cristo. Quando ele fala que é servo, ele diz que ele é escravo. Ou seja, ele está fazendo aquilo que Jesus disse para ele fazer. Ele está cumprindo aquilo que tem que ser feito. Ele é um escravo, ele é um servo. Quando ele diz que ele é apóstolo, ele está dizendo que ele tem uma solidariedade com Cristo. Porque o apóstolo vivenciou o que Cristo vivenciou, inclusive ele se coloca
no martírio e se coloca na ressurreição. Porque eu estou solidária com Cristo, eu morro junto com Cristo, a minha vida pecaminosa, todos os meus pecados são lavados na cruz do Calvário, ou seja, eu passo pelo martírio, eu passo pela morte da pessoa e eu revivo, eu ressuscito como integrante da família de Deus. Então existe uma solidariedade, tanto naquilo que é ruim, que é perseguição, que é sofrimento, até a glorificação, que é a ressurreição, que ainda haveria de vir em sua plenitude. Então nós já vivemos uma amostra do que é esta vida eterna, mas a plenitude nós ainda não alcançamos, nós estamos caminhando para isso. Quando ele fala de fé, aqui no verso 1 e 2, ele está falando da confiança. Que confiança? O que mantém a salvação, trazida por Jesus na sua morte de cruz, no derramamento do seu sangue, é a fé, é a confiança nele. Não é o conhecimento, é a fé que nós temos. Em justiça quer dizer que nós seremos tratados em equidade. A justiça de Deus que vai julgar. E nós já estamos justificados. Não porque nós conhecemos, mas nós estamos justificados porque cremos em um Jesus que nos salvou, que nos libertou dos pecados e que nos levou até o Pai. E ele fala graça e paz. Graça e paz não podem ser desfrutados, não podem ser vividos, nem a graça, nem a paz, sem o próprio Jesus. Porque é o Jesus Cristo, que veio mostrar a graça de Deus, o amor de Deus em nos salvar, em nos resgatar e trazer através desta morte vicária, desta morte justificativa, a paz com Deus. Então, é isso que ele está falando no verso 1 e 2, nestes aspectos aqui. E ele fecha tratando agora, nesse verso 2, que esta escrita é para aqueles que estão sofrendo a ameaça dos gnósticos. E ele diz que existe um conhecimento que é um conhecimento abstrato, que é esse conhecimento que nós adquirimos lendo, estudando, ou seja, na nossa vida secular, e isto se chama gnosis, que é um conhecimento. Mas quando nós estamos falando de conhecer a Deus, e a Bíblia fala para nós conhecermos a Deus, ela fala que a gente deve ir atrás de prosseguir, de aumentar o nosso conhecimento com Deus. Este conhecimento ele chama de epignosis, ele fala epignosis e não gnosis. E eles confundiram tudo. Na verdade, esses gnósticos confundiram as coisas. Jesus, ao ser conhecido, ao ser objeto de conhecimento, quando nós nos comunicamos com ele, quando nós temos comunhão, comungamos com ele, quando nós começamos a conhecê-lo verdadeiramente, conhecer profundamente a pessoa de Jesus, isso é epignosis. Então ele começa explicando que a palavra conhecimento que eles estão usando é errada, porque eles estão tentando fazer um conhecimento que não é o conhecimento que a Bíblia
prega para nós, que a Bíblia fala para nós. Conhecer, seguir conhecendo, temos que ir adiante, cada vez mais conhecendo, estudando a palavra, ouvindo, louvando, orando. Tudo isso nos leva a um conhecimento profundo da pessoa de Jesus. E ao conhecermos cada vez mais profundamente a pessoa de Jesus, nós não nos deixaremos, amados, enganar com esta doutrina falsa. Nós não vamos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina, uma doutrina falsa. Por quê? Porque nós verdadeiramente conhecemos a Jesus. E é um conhecimento profundo, um conhecimento de comunhão, de contato, um conhecimento da pessoa de Jesus, inclusive fazendo as suas palavras, os seus ensinamentos. Amém, amados? Bons estudos!